Bom dia, graça e paz. Esta escola nós estudaremos laços, alerta contra quedas. E o texto base que nós estudaremos é Provérbios 14 e 27, que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Qual é o nosso objetivo aqui ao estudarmos essa temática? É alertar as pessoas quanto aos perigos típicos da nossa época e encorajá-los a, com dedicação e discernimento divino, desviar-se deles. Começo refletindo com uma passagem bíblica muito interessante que utiliza uma linguagem difícil para entendermos, mas eu fiz uma tradução livre, eu fiz uma versão livre da minha parte mesmo, e dá para facilitar o entendimento. A passagem bíblica diz o seguinte: cada um é engodado na sua própria concupiscência. São duas palavras aí que nós não utilizamos no dia a dia. Mas a tradução é muito simples, né? A nossa versão é muito simples. Cada um se enrola no que gosta. É claro que já é um meme muito conhecido de todo mundo, né? O povo diz que a carne só cai no prato do vegano, mas na verdade é o contrário, né? O vegano nem se sente tentado. Quanta carne venha, né? Ele gosta mesmo da sua alimentação regrada, né? Então, o mal tem uma tendência a nos tentar naquilo que nós gostamos. Não vai ser dado jiló para diabético, né? O que vai ser dado é exatamente aquilo que ele gosta, né? Chocolate ao leite, com bastante açúcar, né? E outros produtos que o atraem bastante. Então, é preciso a gente ficar atento, né? Que muita coisa, o perigo do laço é exatamente esse. Muita coisa que não era para fazer mal, quando usado indevidamente, né? Acaba ocorrendo com a gente aquele chamado, desde a Idade Média, de princípio de Paracelso. Todas as substâncias são boas ou más, dependendo da quantidade que as utilizamos. E Paracelso, que era um grande médico, alquimista, né? Na verdade, na época não tinha química, então chamava-se de alquimista todo mundo que seria químico, né? na Idade Média. E ele entendia que os venenos e os medicamentos eram os mesmos produtos, né? E só dependiam da quantidade que se utilizava. O que é verdade até hoje, né? O mesmo medicamento que pode nos fazer o bem, quando tomado em medida indevida, ele pode nos fazer o mal. Da mesma coisa são os laços pelos quais nós passamos, né? E por isso que Provérbios nos traz alguns alertas, né? Sobre isso, como: filho meu, ouve, guarda, atende, aceita, não esqueças os meus ensinamentos. São sempre palavras de alerta para que a gente tome cuidado. Um dos destaques que o texto nos traz aqui é que as pessoas que não tomam cuidado com os laços e, portanto, elas são orgulhosas e soberbas, e estamos aqui utilizando a palavra soberba como sinônimo de orgulho, e não como se diz atualmente, né? Sinônimo de ocupação. Eu estava soberbado de serviço. Não, nós não estamos usando esse entendimento. Estamos utilizando como excesso de orgulho na vida de uma pessoa, o que causa o pecado, né? E aí, essas pessoas orgulhosas e insensatas, elas têm três tendências aqui. Em primeiro lugar, elas têm tendência de arruinar a si mesmas. E o texto aqui nos fala o caso de Nabal, um homem cujo nome significa tolo, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e 1 Samuel, capítulo 25, e lá conta-nos a história de um homem muito rico que acabou não ajudando a Davi e que ia atraindo a morte para toda a sua família. Graças à intervenção de sua esposa Abigail, isso não aconteceu.
mas ao ouvir o relato do que ele provocaria, ele mesmo teve o que a gente chamaria de um AVC e morreu, né? Ainda bem que o mal que ele trouxe foi só para si mesmo. No entanto, algumas pessoas também trazem o mal para os outros, como era o caso de Roboão, que a Bíblia diz que ele não ouviu o conselho dos homens mais velhos e experientes, ouviu o conselho dos que estavam com ele, dos que foram criados com ele, e acabou trazendo a ruína para Israel, né? Trazendo a divisão em Israel e a consequente idolatria, principalmente para o reino do norte separado. E, em terceiro lugar, a pessoa orgulhosa ela arruína a própria família, como é o caso do filho pródigo. O filho pródigo não só arruinou sua vida, mas ele, além de depauperar, né, o patrimônio da família, ainda trouxe dissensão, né, justamente entre o pai e o filho, que era, digamos assim, obediente, né? Então, há esses perigos que as pessoas que se deixam cair em laço não tomam cuidado. Como destaque aqui, em primeiro lugar, a gente pensa no laço do amor aos prazeres. É uma prática muito comum hoje em dia, que é a do hedonismo, né? É o carpe diem, a gente faz aquilo que gosta, a gente procura usufruir o máximo da vida, né? É a cultura do enjoy, né? É de fazer o que gosta. Eu me sinto prazer, eu me sinto bem fazendo isso. Você se sente bem. Mas e aí? E os outros? E os que nos cercam? E a sociedade? E a sua espiritualidade? Né? E a sua comunhão com Deus, como fica? Né? Então, a gente não pode pensar só no prazer. Às vezes o prazer também é momentâneo. Né? Às vezes você pode, algumas coisas, né? Usando aquela linguagem simbólica bíblica, na boca pode ter o gosto de mel, mas no estômago, né, parecer fel. Né? Então, no primeiro momento, o prazer pode ser muito bom, mas quando usado indevidamente. E a gente precisa tomar cuidado, porque grande parte dos prazeres são baseados naquelas coisas que Deus nos deu. E é verdade, Deus deu tanta coisa boa para a gente desfrutar, mas isso tem uma medida, né? Imagine se você der sempre excesso de comida para uma criança, né? Uma amiga minha teve 3 filhos, gêmeos, trigêmeos. E, infelizmente, eles eram novinhos ainda, recém-nascidos, e na hora de alimentá-los, ela trocou as mamadeiras, não entendeu qual deles que tinha comido o quê, e ela deu 2 mamadeiras para uma mamadeira para outro, e deixou um sem mamadeira. O que ficou sem mamadeira está vivo até hoje. O que comeu 2 mamadeiras morreu no mesmo dia, né? Ele morreu por excesso de alimentação. 2 mamadeiras de leite, mas era um bebê recém-nascido, não estava preparado para aquilo. Ela não tinha como amamentar, então ela usou essa alimentação alternativa e, como deu excesso, matou um dos gêmeos, né? Foi uma coisa acidental, mas só para a gente entender que excessos são perigosos. Excessos que nos cita o texto de vida dissoluta, de possessões, de sexos, etc. E de poder, principalmente. E a gente precisa tomar cuidado, que um dos argumentos que é dado é que certas coisas são naturais, e se é natural é bom. E aí há o ditado que diz que veneno de cobra também é natural, né? E às vezes até pode ser saudável, né? Com o veneno de cobra que se faz o soro antiofídico, mas tem a medida, né? Só quem leva mordida de cobra e não sente nada é gambá, né? E ele tem uma proteção para isso, mas nós não temos, né? Qualquer um de nós, se levar uma picada de coral, já morre, né? Então, veja, não é o fato de ser natural que te dá a garantia de que algo é bom ou ruim. A gente precisa tomar cuidado para não cair no laço dos prazeres descontrolados, né? Por isso, nós precisamos ter prioridade. Tudo deve ser regrado, a gente precisa ter um certo controle na vida, né? Por quê? De acordo com a primeira epístola de Pedro 2, de 1 a 12,
Cair no laço dos desejos carnais é o caminho mais curto para o fracasso, a frustração, a desilusão e o mau testemunho. E, de acordo com Sócrates, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Às vezes a gente precisa parar, pensar um pouco. Será que o passo que eu vou dar está correto? Será que é o ideal? Será que é o melhor para mim? Será que é o melhor para os que me cercam? Veja, se o homem é um ser social, nós não vivemos sozinhos. Então eu não posso pensar somente na minha vida, somente no meu pensamento, né? Somente no meu desempenho. Eu preciso pensar também no coletivo. E alguns exemplos bíblicos de pessoas que agiram sem pensar, a gente precisa lembrar que é só na música que o acaso vai nos proteger enquanto a gente andar distraído. Normalmente, o acaso não nos protege, né? E a gente precisa pensar um pouco, agir com reflexão na maioria das vezes. A Bíblia nos cita o caso de Esaú, que ele perdeu o seu direito de dupla herança, né? O primogênito ganhava a herança em dobro. E ele perdeu por algo tão simples, né? Essa semana passada eu estava comendo lentilha na casa de alguém, a lentilha estava tão saborosa, e eu disse, rapaz, a lentilha está saborosa, mas não me faria perder a primogenitura por ela não, né? Mas infelizmente, Esaú estava com fome, olhou, viu Jacó fazendo um prato de lentilha, achou que estava gostoso, e olha que provavelmente não tinha bacon, e não tinha aquelas tantas coisas que nós gostamos de adicionar na nossa lentilha. Mesmo assim ele comeu e desprezou a sua primogenitura, o seu direito de ganhar em dobro a sua herança, né? E infelizmente isso mais tarde pesou muito na vida dele. Na hora ele achou que não valia nada, e depois, né, ele percebeu que aquele prato de lentilha saiu muito caro. Sansão é um outro exemplo para nós de pessoas que não se conteve, né? Ele era um caboclo namorador, como diz na minha terra. Ele gostava muito, né, de sair pegando todo mundo, e olha o que aconteceu, né? Até que a última com a qual ele se agarrou foi a que causou os maiores transtornos para a vida dele, a famosa Dalila, né? E Saul, um exemplo bíblico de alguém que só pensava no poder, que agia por impulso e que acabou perdendo o trono, porque ele não se conteve nas decisões que deveria tomar. Portanto, a gente precisa ser prudente, ser cuidadoso, pensar bem. Quando tivermos, né, alguns recursos a mais, sabemos utilizá-los devidamente. O terceiro ponto que nós vamos destacar aqui é o laço da fraude e da desonestidade associado à ganância. Hoje, a sociedade capitalista que nós vivemos nos conduz muito à ganância. Há um tempo atrás, estava faltando água, principalmente aqui na região central, mas na cidade toda, né? E eu comentando com uma vizinha, porque nós moramos num prédio que tem uma caixa d'água de 50 mil litros embaixo e mais 5 mil litros em cima. E eu disse para ela, eu tenho dó das pessoas que estão nesse momento, né, lá perto da represa, mas estão sem água e tal. E a expressão dela me chocou muito, né? Quando ela disse assim, quem pode mais chora menos. Aquilo mostrou para mim a insensibilidade daquela pessoa, né? Já que nós não estávamos fazendo nada, mas mais insensível ela foi ainda, né? Claro, em momento algum nos faltou a água mesmo, até por conta dessa reserva que nós tínhamos, né? Mas o que o capitalismo e o que outras ideias equivocadas nos faz pensar, né? E quando eu estou falando isso, estou falando do mal do capitalismo, mas não estou dizendo que o outro regime seja melhor ou que o capitalismo só em si seja ruim. A ilusão da independência gera o egoísmo e a insensibilidade. A gente precisa tomar cuidado também com relação a isso, porque a gente começa a achar que, já que eu tenho recursos, eu não preciso de ninguém, eu posso fazer o que eu desejar. Lembrando que a Bíblia nos fala, em Provérbios 22:1,
que é melhor ter um bom nome do que a casa cheia de recursos, né? E por quê? Na verdade, uma vez eu vi um político já falecido falar, né, que a única coisa que ele tinha de bom era o nome, e por isso ele zelava por ele, né? Claro que o que ele estava falando tinha uma essência muito bonita e importante, né? E a gente precisa tomar cuidado com o nosso nome e, por isso, evitar certos laços que aí existem. Provérbios 21:8 nos diz que agir fraudulenta e desonestamente visando o lucro é uma forma de mentira. É aquela reflexão da balança enganosa, que é a abominação, que é algo que Deus detesta, né? Mas o peso justo é o seu prazer, né? Assim, aqueles que procedem andando por um caminho tortuoso. E por que isso? É uma reflexão simples, né? Diz, tem uma versão bíblica que eu gosto muito, né? Que ela nos diz, se eu não me engano, em 16:2 de Provérbios, eu não estou lembrado agora, mas, se não me engano, diz assim, o Senhor pesa o espírito, né? E eu gosto dessa expressão, porque até brincando comigo mesmo, eu digo, meu Deus, será que eu não estou com espírito gordo, né? Mas é claro que a ideia aí não é de gordofobia e nem nada disso, né? A ideia é o seguinte, esse pesar o espírito, será que está no peso adequado? A ideia é daquela balança que a gente entende que põe-se o peso de um lado e o peso de outro e aquilo tem que estar equilibrado. Nem um lado leve, nem um lado pesado, né? Então, quando Deus pesa o nosso espírito, a ideia é que a gente seja achado dentro do padrão que Ele quer para nós, entendendo, é claro, as nossas limitações, e Ele o faz, né? O laço da fiança, e aí é um outro perigo, né? Dentre os vários laços que a gente passa, o laço da fiança é perigoso, porque nós vimos muita gente se tornar fiador dos outros e se dar mal. E a gente tem uma tendência, é aquele empréstimo de cheque, é aquele parente que diz, passa o cartão lá para mim. E, vez por outras, a gente vê uns resultados desagradáveis, né? E aí a gente até se baseia, mas é meu parente, ele não vai querer me fazer o mal. Mas quem disse que as circunstâncias estão na mão dele? Há muitos anos eu comprei uma passagem aérea para uma pessoa honestíssima, né? E ela foi na sua viagem, né? Ela foi para ficar, ela não retornava, e ela ia me pagar direitinho. Só que, em lá chegando, ela perdeu o emprego. E ela ficou numa situação complicada. Ela levou anos para recuperar aquele emprego. Agora veja, e eu tive que pagar o cartão. Eu tive que pagar aquela passagem aérea. E aí, naquele dia eu entendi que não precisa o outro lado estar mal intencionado. As circunstâncias da vida, às vezes, dificultam que a pessoa honre a própria palavra. E aí, eu poderia ter evitado cair nesse laço, ter dito para ele, você vai de ônibus mesmo. Ele tinha passagem para ir de ônibus. Mas não o fez porque queria chegar em alto estilo lá na terrinha. O laço das más influências. Esse é um perigo constante. Ao longo desses estudos que nós temos feito aqui de Provérbios, nós temos nos preocupado com isso, né? E, em primeiro lugar, o destaque aqui é evitar os companheiros maus, aquelas pessoas que não nos auxiliam em nada, no trabalho, na escola, no dia a dia, aquelas pessoas que, em lugar de agregar, estão sempre desagregando de alguma forma. E que, na maioria das vezes, a gente está perto delas só para ter uma relação de amizade. Isso é muito típico de adolescente, né? Não quero estar sozinho, quero estar com alguém mesmo que essa pessoa não agregue nada. Em segundo lugar, evitar pessoas iracundas. Aquelas pessoas, o que a Bíblia chama de iracunda é o que nós chamamos de pessoas fleumáticas, pessoas que, por qualquer coisa, elas já ficam bravas e já querem tomar as medidas, né? E, às vezes, a medida que elas tomam são intempestivas. A gente precisa tomar cuidado, né, com pessoas que têm esse perfil e precisamos tomar cuidado para nós não termos esse perfil, né? E que, por qualquer coisa, a gente decida
Claro, eu não estou aqui advogando a omissão sistemática, né? A pessoa deixar de requerer os seus direitos, mas a gente entende na Bíblia que a murmuração é algo perigoso. É melhor tentar resolver na medida do possível sem a murmuração, né? Uma coisa que tem viralizado bastante na nossa sociedade moderna é os fulanos ser da luta. Geralmente quem é da luta, e a gente observa, não são trabalhadores. Alguns são do trabalho, outros são da luta. E geralmente os que são do trabalho realizam muito mais do que os da luta. Os da luta estão sempre lutando por alguma coisa, que conseguem ou não, se conseguir eles arrumam uma outra luta, né? E assim vão. Mas não tem a ideia do constituir, do criar e do manter. Evitar pessoas também cuja conversa, cujo conteúdo não é agregador. E aí você precisa tomar cuidado, né? O sentar na roda dos escarnecedores, que a palavra de Deus nos fala, é aquela pessoa cujo vocabulário não é agregador, né? De vez em quando a gente vê muito isso. E é preciso a gente lembrar que o cristão tem um vocabulário adequado, um vocabulário próprio, e que ele não deve ficar utilizando certas palavras aí, né, que não agregam para a nossa vida e que não nos trazem o padrão que nós necessitamos. Inclusive, né, de acordo com Tito 2:8, o cristão deve evitar aquela linguagem dúbia. A linguagem dúbia, eu não só estou falando da linguagem com ambiguidade, né, que é muito comum, né, na minha terra lá no Nordeste. As pessoas gostam muito de fazer a música com o famoso duplo sentido. E a ideia não é só essa. Hoje nós temos também uma linguagem dúbia quando ela eufemiza o que não deveria, quando ela hiperboliza o que também não deveria, né? Pessoas que exageram muito no falar e não deveriam exagerar certas expressões. E há outras que suavizam quando deveriam dizer a verdade, quando deveriam dizer o que precisa ser dito, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de linguagem dúbia que Tito nos fala, que Paulo nos fala na sua orientação a Tito, né? E trazer para o dia de hoje, entendermos que a gente precisa falar uma linguagem com precisão. É importante que o cristão use, né, uma comunicação não violenta, tá? E claro, por mais que nós vigiemos, nós cometemos erros, nós cometemos equívocos, né? E aí a gente precisa cada vez mais se policiar, tomar cuidado, não policiar o outro, né? A ideia hoje que a gente tem é de vigiar sempre se as pessoas têm uma linguagem politicamente correta. Não, a ideia não deve ser essa, né? Eu adoto um padrão que eu aprendi com um pastor que tive, grande professor. E quando alguém foi cobrar para ele a ética de um outro, ele disse: ética é um padrão que eu procuro utilizar na minha vida. Evito não ficar cobrando dos outros, né? Claro, a gente precisa adotar esse padrão primeiro para nós e depois a gente passar a cobrar os outros, na medida do possível orientar antes e tal. Então esse é o padrão que a gente precisa adotar a cada dia. Conclusão. O que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Que comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então o cristão deve ser, inclusive, comedido, deve ser temperado, né? Colossenses 4:6, né? Um versículo que eu aprendi desde a infância. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então é importante a gente ter esse tempero, esse cuidado, né? E, é claro, evitar esses laços é importante para a gente seguir os ensinos da sabedoria, confiando sempre no Senhor, se preocupando com a opinião das pessoas, não excessivamente, mas se preocupar, sim, né, com as orientações, temendo ao Senhor e finalizando, valorizando as atividades na nossa igreja,
as orientações, o que recebemos na palavra de Deus, para quê? Exatamente para evitarmos que a gente caia nesses laços que tanto tentam nos embaraçar. Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Foi o que o Paulo nos falou. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.